Já aconteceu com você de pensar o seguinte: eu vou dizer umas verdades para esse fulano, vou falar umas verdades para ele. Quantas vezes nós pensamos que falando a verdade, ela vai libertar o outro? E é interessante que nós podemos apoiar no texto de hoje. Por isso, hoje a meditação vale a pena você conferir. Vamos juntos para a meditação da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, obrigado aí por nos acompanhar a cada dia, um passo junto a esse aprofundamento com a vida, com a palavra de Deus. Olha, hoje o tema para mim é muito importante. Eu acho que eu precisaria de bastante tempo para falar sobre ele, então eu vou ter que dar uma síntese sobre isso. Quero te dar os pontos principais, mas prestem atenção porque são coisas que acontecem e que a gente precisa entender como trabalhar diante de tudo isso. Bom, vamos à palavra de Deus, está em João, no capítulo 8, do versículo 31 a 42. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procurareis matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vim junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. E eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez, vós fazeis obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra vai nos falar desta verdade que nos liberta. A verdade é: eu sou a verdade é o Cristo. É Cristo que nos liberta. Mas a gente pega essa expressão para dizer justamente isso que eu colocava no começo, que é: eu vou dizer umas verdades para você, para te despertar, para te acordar, para que essa pessoa possa ser livre, ser liberta, porque ela está fazendo um monte de coisas erradas, coisas inconvenientes, coisas que precisa de alguém para falar a verdade para essa pessoa. É muito interessante essas expressões, porque nós nos colocamos aqui diante de alguém, que sou eu, no caso, conhecedor da verdade, e eu estou pronto a declarar esta verdade para que o outro receba a libertação. Bom, quando nós pensamos assim, corremos um risco de não olhar para a relação de Jesus e o Pai, e principalmente da relação de Deus conosco. Meus caros, façamos a seguinte pergunta: você acha que você se conhece profundamente? Você acha que tem coisas que você vai conhecer de você mais daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses, daqui 10 anos você sabe mais de você? Você tem noção que muitas coisas você vai morrer sem saber de você mesmo o que você é? Sem ter consciência daquilo que você é? E muitas pessoas vão fazer isso porque não entram na estrada, no caminho que Deus pede. Como diz na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, não entram no castelo interior, não avançam lá mais profundo. E à medida que você não avança no mais profundo, você fica na superficialidade, se conhece menos de Deus. Mas a pergunta que eu faço:
Se nós tivermos um pouquinho de consciência, sabemos que nós não nos conhecemos, que nós vamos ter ainda muito trabalho para nos conhecer e que provavelmente morreremos sem nos conhecer totalmente. Se nós temos esta consciência, nós podemos perguntar por que Deus não fala toda a verdade para você? Por que Ele não te aponta tudo aquilo que você é? Te mostra bem, coloca você bem no lugarzinho onde você deve ficar, com seus pecados, seus erros, suas falhas, suas imperfeições. Por que Deus não fala tudo isso para você? Porque quando nós entramos numa comunidade ou começamos a ter uma vida espiritual, sabe as coisas mais difíceis que acontecem é quando a gente começa no autoconhecimento. E aí tem gente que vai ter que ficar passando psicólogo, psiquiatra, vai começar a apertar. Porque às vezes é difícil lidar com aquilo que você vai conhecendo de você mesmo. Por quê? Porque esse autoconhecimento é dolorido. Mas, meus caros, é muito interessante, porque Deus, Ele não fala tudo para você. Mas quer a Deus então o teu mal? Será que Deus não quer te libertar? Conhecer a verdade sobre alguém e simplesmente decretar sobre ela todas essas verdades não tem nada a ver com sinceridade. Porque nós poderíamos dizer que Deus não seja sincero conosco. Porque Ele não nos fala desta maneira. Ele não coloca tudo aquilo que nós temos da nossa vida, não nos declara isso. Há uma sabedoria, meus caros. E Deus, Ele vai fazendo isso. Porque Ele compreende que esse processo de conhecer a Ele, conhecer a si mesmo, é justamente um caminho. E à medida que você vai prosseguindo neste caminho, Ele vai te trazendo mais coisas que vão fazendo com que você cresça. E realmente vai encontrando a libertação. Mas não é um simples ato de mostrar para você que Ele sabe mais de você do que você mesmo. Não é um simples ato de eu dizer ao outro que eu sei coisas sobre ele que ele não percebeu. Mas é perceber os tempos. É perceber essa docilidade. E é lógico que vai ter tempo que a gente precisa falar mais firme com uma pessoa. É lógico que tem hora que a gente vai precisar despertar uma pessoa. Mas você não vai despertar ela porque simplesmente você sabe uma verdade que ela não sabe. Você não vai vir como alguém que está de cima e decreta algo sobre alguém que está abaixo de você. Você vem como alguém que serve, como alguém que lava os pés. E que ensina muito mais do que com palavras a verdade, ensina com gestos. E quando se ensina com gestos, é uma força extraordinária, porque faz a pessoa conhecer esta verdade a partir de dentro dela. E quando você conhece uma verdade a partir de dentro, onde a própria essa habitação de Deus, as coisas começam a ter um outro sabor, meu cara. É por isso que um marido a esposa fala com ele, fala um monte de coisa, ele vai no encontro, lá no encontro fala as mesmas coisas que a esposa, só que aquele encontro ele é transformado. Porque aqui, nasce de dentro, foi o próprio Deus que começa a comunicar, a providência de Deus, as coisas, os acontecimentos começam a transformar as pessoas. Então, como eu vou saber? Precisamos nos encantar com a providência de Deus e perceber que tem um tempo para cada pessoa conhecer. E que de repente você vai ver que aquele assunto que você sempre esperou para falar com ela, parece que ele vai nascendo de uma forma muito natural. Você vai percebendo que a pessoa ela vai se abrindo e você percebe que ali há uma brecha para você falar sobre aquilo. Você vai percebendo que uma outra pessoa que não tem nada a ver com você começa a comunicar. Ela vai num outro lugar e começa a perceber. Por quê? Porque muito mais do que você quer libertar alguém, Deus quer amar alguém. E é o seu amor que liberta. E Ele vai fazendo de tudo. Bom, tem muitas coisas a falar sobre este assunto, é um assunto muito importante, porque é uma confusão de sinceridade e verdade que precisamos trabalhar de uma forma bem refinada. Mas eu quero te trazer esses elementos
Perdoa-me se faltou muitos outros elementos aqui, talvez que podem entrar em outros casos, mas a gente precisa um pouco só rumina, né? Medita sobre essas coisas. Você vai perceber, sempre olhando para Ele. Não olha para o Padre Isaac, para fulano, para Beltrano. Olha para Deus. Percebe, né? Jesus fala muito isso. Eu faço o que o Pai me pede. Eu faço porque eu vejo o Pai. Vê Ele. Vê Ele. Vê o que Ele faz com você. Como Ele se relaciona com você. Faça do mesmo modo como Ele se relaciona com você, com os outros. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.